Deus seja louvado. Irmãos, hoje o Senhor traz na nossa mente, colocou dentro do nosso coração, para nós passarmos uma parte para os irmãos, uma obra que Deus fez com o encarregado na região de Sorocaba, irmãos, a qual o irmão se encontrava passando uma dificuldade, irmãos, a qual um dia ele toca violino, e um dia, irmãos, o seu violino acabou escapando da tua mão e caiu no chão, irmãos, e a madeira era um violino importado, irmãos, que ele tocava há mais de 20 anos na orquestra, e era com aquele violino que ele louvava a Deus, era com aquele violino que ele ia na tocata, era com aquele violino que ele usava nos ensaios, irmãos, e ele não tinha um instrumento reserva, e ele na orquestra precisava puxar a orquestra, irmãos, e ele trocou a corda, mandou verificar o instrumento que tinha acontecido e não descobria, irmão, porque é um instrumento mais antigo, ele já tinha comprado em segunda mão, e aquele instrumento não tinha aquele som mais, ele estava com o som bem fraco, irmãos, ele não tinha o som mais do violino, o som dele estava bem opaco e não conseguia mais, mas o servo de Deus não tinha condição, e alguém percebeu, tocando do lado dele, que o instrumento do irmão não tinha mais aquele som que tinha anteriormente. Mas o irmão não reclamava, ele não falava nada. Eu não comprei porque eu não tenho condição, não comprei porque eu tô esperando Deus preparar. E ele quietinho ali, mas alguém da orquestra percebeu, porque tem irmão dentro da orquestra que ele é guiado por Deus, porque nem a família sabia o que o irmão estava passando, nem a família sabia que ele estava passando essa dificuldade. E um certo dia, irmãos, algum dos músicos, estando do lado dele, percebeu que o instrumento dele estava diferente e procurou saber. Com jeitinho descobriu que ele tinha levado um tombo e o que estava acontecendo. E aquele músico foi, reuniu os outros músicos da igreja, falou com um, falou com o outro, e os irmãos fizeram uma vaquinha, irmão, e quando teve um ensaio na comum, o irmão com o instrumento dele que não tocava direito, o instrumento dele que não tinha o som mais perfeito, e ele lá tocando o instrumento no meio da orquestra, e ele levantou para reger, e quando ele levantou, ele regeu alguns hinos. Quando ele sentou, o regional subiu, e o regional falou que tinha uma parte para passar para os irmãos. E quando ele começou a falar que tinha um irmão ali que estava passando necessidade, e aquele encarregado olhando, ele achou estranho, irmãos, porque toda a necessidade que tinha dentro dos músicos ali sempre passava no conhecimento dele, e aquela necessidade, ele falou: como que aconteceu que essa necessidade não passou por mim? Essa necessidade foi para o regional direto. Mas, irmãos, bem-aventurado é aquele que não precisa reclamar, que não precisa chorar para esse, que não precisa postar em nenhum lugar, mas ele reclama para aquele que pode fazer alguma coisa por ele. E o regional foi falando, irmãos, que tinha uma necessidade no meio da orquestra, e que alguém passou essa necessidade para os demais irmãos, e os demais irmãos tiveram amor, e os demais irmãos tiveram prazer, e cada um ajudou com um pouquinho, um deu mais, outro deu menos, e compraram um instrumento para aquele irmão que estava precisando. E quando menos aquele encarregado esperando, irmãos, o irmão regional chamou ele lá na frente e falou: irmão, tá aqui o seu violino. Santo, santo é o nome do Senhor. Tá aqui o seu violino, irmão, pode tocar, pode louvar a Deus agora, porque você tem um instrumento novo na tua mão. É com ele que você vai louvar a Deus, é com ele que você vai buscar o céu, e é com ele que você vai suprir a necessidade daquele que precisa ouvir um louvor. Porque muitas vezes, irmão, passa alguém na rua aprovado, passa alguém na rua combatido, e quando vê o seu instrumento tocando dentro da tua casa, aquela alma pode ser liberta pelo som do seu instrumento. Ou na igreja, muitas vezes a pessoa nem servo de Deus mas ele passa na frente da igreja, e quando ele escuta o instrumento tocar, quando ele escuta o alarido do teu instrumento, a prova vai embora, o desânimo vai embora, muitas vezes a depressão vai embora, e o nome de Deus é glorificado.
glorificado. Quantos testemunhos, irmão, nós vemos dentro da casa de Deus. Estava passando na frente da igreja, ouvi o instrumento, entrei, Deus falou com a minha alma, Deus converteu a minha alma. Aleluia! Muitas vezes, irmão, o músico não sabe a responsabilidade que ele tem na mão, porque o cooperador, ele não pede para ser cooperador. O ancião, ele não pede para ser ancião, é o Senhor que escolhe ele, mas o músico não, ele vai, ele compra um instrumento, ele entra na escolinha, ele pede para Deus dar esse dom para ele muitas vezes. Ele implora, ele pede, irmão, ora pra mim, pra Deus abençoar eu na música. Então, músico, honra o teu instrumento, honra o dom que Deus te deu. Toca o teu instrumento, se tá batido, toca teu instrumento. Se você tá angustiado, toca o seu instrumento, porque através disso a angústia vai embora, a prova vai embora e o nome de Deus é glorificado. Irmãos, a obra foi essa, irmãos. O irmão tá lá feliz, alegre, sorridente, tocando o instrumento dele, e o nome de Deus está sendo glorificado. Deus que abençoe a todos e Deus seja louvado.